Pensa só, em 1957, a música brasileira tinha uma cara, um jeito de ser. 10 anos depois, em 1967, parecia que ela tinha vindo de outro planeta. Nos próximos minutos, a gente vai entender como, numa única década, o Brasil não só mudou a sua música, mas usou a música para se reinventar por completo. Essa é a grande questão, né? Como é que uma simples batida diferente no violão acende o estopim para uma década de pura inovação, que acaba reescrevendo a identidade musical de uma nação inteira? É o que a gente vai descobrir. Então, para entender essa história, a gente volta para 1958. E esse ano não foi um ano qualquer. Foi o começo do que os historiadores chamam de uma grande fase. A música brasileira estava ali na beirinha de uma renovação total. Vinham aí novas harmonias, um jeito novo de cantar e, o mais importante, ideias muito ousadas. E a primeira onda dessa transformação toda foi a bossa nova. Mas esquece aquela ideia de revolução com barulho, com gritaria. Foi algo mais parecido com um sussurro, só que um sussurro que abalou o mundo. A bossa nova basicamente foi uma desmontagem do samba. Aqueles vocais potentes saíram de cena e entrou um canto mais intimista, quase sussurrado, sabe? As harmonias ficaram muito mais sofisticadas com uma influência clara do jazz. Mas a verdadeira virada de chave, a grande sacada, foi a batida de violão do João Gilberto em Chega de Saudade. Foi aquele ritmo diferente, único, que deu o pontapé inicial para tudo. E o negócio explodiu. Foi rápido demais. Em 1958, era um som novo ali, no Rio de Janeiro. Um aninho depois, Desafinado já estava vendendo mais de 1 milhão de cópias lá nos Estados Unidos e levando um Grêmio. Chegou 1962 e a bossa nova estava simplesmente lotando o Carnegie Hall em Nova York. É uma escalada impressionante, né? E claro, não dá para contar a história da bossa nova sem essa cena clássica. Imagina só, Tom Jobim e Vinícius de Moraes sentados num bar em Ipanema e todo dia eles viam uma garota, Elô Pinheiro, passando a caminho da praia. E foi essa visão que inspirou a música que talvez seja a mais conhecida do Brasil no mundo inteiro, Garota de Ipanema. E essa frase da música meditação é tipo o resumo perfeito do espírito da bossa nova. Era uma celebração otimista da vida moderna, sabe? O foco era na beleza das coisas simples, no romance, numa sensibilidade toda nova, urbana, descontraída. Só que é claro, um movimento tão dominante, tão sofisticado como a bossa nova, é óbvio que ia provocar reações. E essas reações, olha, foram tudo menos silenciosas. E a primeira resposta veio com tudo, um grito de rock and roll. Era a Jovem Guarda. Uma música com inspiração total em Beatles, em Elvis, feita para a juventude. Com Roberto Carlos na liderança, era tudo elétrico, barulhento, ou seja, o oposto exato da calma da bossa nova. O contraste não podia ser maior. Pensa bem, se a bossa nova era cool, acústica, música para se ouvir num apartamento, a Jovem Guarda era quente, elétrica, feita para dançar na frente da TV com a galera. Eram dois Brasis, duas juventudes, dois mundos musicais que estavam batendo de frente. E o que pegava mesmo era o sentimento. Uma música como Quero que vá tudo pro inferno, do Roberto Carlos, o título já diz tudo, né? Não era mais sobre o sorriso e a flor, era sobre a frustração, a paixão da juventude. Virou um hino para uma geração que queria ter o seu próprio som, a sua própria voz. E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, uma terceira arena de disputa apareceu: os festivais de música na TV. Eles viraram o grande campo de batalha cultural do país, um lugar onde música e política se encontravam de um jeito explosivo. Nesses festivais, uma música podia literalmente parar o país. Em 65, quando Elis Regina venceu com o Arrastão, ela trouxe a vida do trabalhador para o centro do palco. Em 66, o Brasil rachou no meio com um empate entre a marchinha poética do Chico Buarque e o hino de protesto do Geraldo Vandré. E em 67, o palco simplesmente explodiu com uma nova geração de talentos que ia virar tudo de cabeça para baixo. Isso leva a gente direto para o clímax da década, a Tropicália. Se a bossa nova foi a tese e a Jovem Guarda foi a antítese, a Tropicália foi a síntese mais radical e chocante de todas. A filosofia por trás da Tropicália era a antropofagia, ou canibalismo cultural. A ideia, que veio lá do modernista Oswald de Andrade, era a seguinte: o Brasil não tinha que rejeitar a cultura que vinha de fora. Pelo contrário, tinha que devorar, digerir e misturar com as nossas próprias tradições para criar algo totalmente novo, totalmente brasileiro. E a primeira amostra disso veio no Festival de 67. Caetano Veloso sobe no palco com uma banda de rock para cantar Alegria, Alegria.
A letra era super poética, quase um filme, mas o som com guitarra elétrica foi uma heresia para os puristas da época. Aquele foi um momento de ruptura, foi um manifesto. Então, qual que era a receita da Tropicália? Imagina pegar um liquidificador cultural gigante. Dentro a gente joga a sofisticação da bossa nova, as guitarras da Jovem Guarda, os ritmos tradicionais como samba e baião, o rock psicodélico que vinha de fora e uma poesia super moderna e irônica. O resultado? Uma coisa completamente nova, chocante e com uma cara inconfundivelmente brasileira. O título de uma das músicas mais importantes do movimento, Geleia Geral, resume perfeitamente essa intenção. A ideia era exatamente essa: transformar a cultura do Brasil numa geleia geral, misturando todas as suas partes, o antigo e o moderno, o que era nosso e o que vinha de fora, numa identidade única e vibrante. Então, depois de toda essa agitação, vamos dar um passo para trás e olhar para o legado que essa década de criatividade frenética deixou para a gente. Lá por 1972, com o fim do grande ciclo dos festivais na TV, muitos historiadores consideram que essa fase de ouro chegou ao fim. A explosão inicial de inovação já tinha se assentado e seus criadores começaram a seguir caminhos diferentes. Mas o fato é que, em pouco mais de uma década, a música brasileira foi de uma batidinha de violão inovadora para uma revolução cultural completa. Ela se modernizou, se politizou, se eletrificou e, nesse processo, criou um som que o mundo nunca tinha ouvido antes. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Quando a gente olha para trás e ouve a bossa nova, a Jovem Guarda, a Tropicália, talvez a gente não esteja ouvindo só música. Talvez o que a gente esteja ouvindo seja o som de um país inteiro debatendo, brigando e, no fim das contas, reinventando o que significava ser moderno e ser brasileiro.